Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Hoje, no Café com Política, a nossa conversa com a deputada estadual pelo PSL, delegada Sheila, que também é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Olá, delegada, muito bom dia, obrigado por nos atender. Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Eu que agradeço aí pelo convite. Bom, delegada, para a gente começar a nossa conversa, na semana passada nós tivemos aqui uma entrevista com o secretário de governo Igor Eto, em que ele disse ser uma das prioridades para o governo Zema até o final desse ano, um projeto de lei que promova modificações na Polícia Civil. Não tratou especificamente se de carreiras, se mudanças no plano de carreiras, de remuneração, etc. Mas eu queria ouvir da senhora especificamente o ponto de vista da senhora como defensora desta categoria na Assembleia. O que é necessário à Polícia Civil que esteja nesse modelo que está sendo chamado aí de modernização por parte do governo Zema? Olha, a Polícia Civil, infelizmente, ela vem sendo abandonada aí pelos governos há muitos anos. E tem passado por muita dificuldade, principalmente no número de efetivo, na hora da distribuição dos recursos, na aquisição de equipamentos. Mas, mais do que isso, nós precisamos, sim, dessa modernização legislativa, porque afeta diretamente não só a carreira dos servidores, mas indiretamente o próprio atendimento ao público. Né? E nós recebemos já na Assembleia, são 5 projetos, 2 projetos de leis, o 64 e o 65, e 3 PECs. Né? As PECs são alterações pequenas e estruturais. O principal são os PLs 64 e 65. O 64 que trata da modernização do nosso Código de Ética e o 65 que trata da modernização na nossa lei orgânica, que estrutura toda a carreira dos servidores, dentre outras questões. Há também, né, o PL relacionado à saída do Detran, da Polícia Civil. Deputada, exatamente em relação ao Detran, que eu queria falar com a senhora. Essa é uma discussão que vem sendo feita já há algum tempo aqui na Rádio Super, sobretudo. Nós trouxemos uma reportagem especial no Jornal Tempo também, depois de ouvir o governador Romeu Zema, o deputado do Partido Novo Guilherme da Cunha e alguns integrantes do governo sobre a necessidade de tirar do Detran serviços mais técnicos como a vistoria, por exemplo. Minas Gerais seria o único estado do Brasil que ainda mantém no Detran e que ainda mantém na Polícia Civil esse serviço que, na verdade, deveria ser terceirizado. Ou seja, o Estado está atrasado nesse quesito. E quando a gente vê que há policiais civis fazendo esse serviço de forma precária, porque os pontos de vistoria eles não são fiscalizados efetivamente, e esses policiais deixam de ir para a rua combater o crime, investigar, né, no caso, quando se torna aí o papel da Polícia Civil. Eu queria saber o que a senhora acha sobre essa discussão. Na opinião da senhora, o Estado realmente está atrasado nessa questão? Esse serviço deveria ser terceirizado? E eu queria saber também se a senhora é a favor desse projeto que vai discutir essa terceirização. Olha, então, essa questão do Detran é uma questão muito complexa. Né? Primeiro, a Polícia Civil já presta esse serviço desde sempre. Nós sabemos que a arrecadação do Detran é uma das maiores do Estado, no entanto, nenhum percentual desse valor foi repassado para a Polícia Civil nesses últimos anos. O Detran utiliza toda a estrutura física, a estrutura de pessoal da Polícia Civil, que não tem uma contrapartida. A arrecadação é altíssima e nunca houve um investimento, por exemplo, na estrutura de atendimento ao público, que são, em todos os lugares, sem exceção, extremamente precárias. Quando existe alguma melhora, são os próprios delegados e policiais que ficam buscando aí apoio, ajuda, junto à iniciativa privada, que não tem responsabilidade sobre isso, né, para estar estruturando, comprando, às vezes, até cadeiras, bebês
com algum está realmente é impossível, né? Muitas vezes as pessoas tentam jogar a culpa na Polícia Civil, às vezes em relação ao atendimento ou outras coisas que acontecem que não existe uma contrapartida. Se existisse uma vontade política, né? Eu não falo desse governo agora, mas desde sempre, e investir, por exemplo, não necessitaria nem de policiais estarem nas ruas, né? A Polícia Civil, ela tem os cargos administrativos, né, que são totalmente compatíveis. Por exemplo, saindo da Polícia Civil, serão contratados servidores administrativos, né, que poderiam estar prestando esse serviço. Mas, sendo da forma que eu penso que a saída, nesse momento, só traz benefícios para a própria Polícia Civil. Que se encontra com um efetivo muito pequeno e não existe um investimento e nenhuma contrapartida, só ônus para a Polícia Civil, bônus nenhum. E aí queria perguntar à senhora em dois aspectos, deputada. O primeiro, é possível estimar, por exemplo, em termos de geração de empregos, uma vez que imaginaríamos que esse serviço terceirizado deveremos substituir por outras pessoas, seja da estrutura do Estado ou num serviço de terceirização. E quantos policiais estima-se poderiam sair do trabalho do Detran e serem alocados em outras localidades para trabalhos diversos na Polícia Civil? Olha, sinceramente, eu não tenho esses números, né? O chefe de polícia talvez seria. E a gente não tem como estimar isso, porque na Polícia Civil a maioria dos servidores que trabalham no Detran já são servidores que estão em esquema de continuidade no trabalho. Porque por ser uma função administrativa, às vezes o servidor que já está com mais idade, já está cansado, saturado do trabalho nas ruas, né, que às vezes depende de mais, né, de mais esforço, de virar à noite, de tirar plantões e por aí vai, né, ele continua, né, recebendo aquele abono permanência para trabalhar em um setor administrativo. E certamente, né, saindo do Detran da Polícia Civil, eu não posso dizer que 100%, mas eu posso dizer que pelo menos mais de 90% vão se aposentar. Né? São pessoas que estão ali por opção e não gostariam de estar. Isso é a maioria dos servidores que hoje estão, né, nesses setores administrativos do Detran. Raramente existem policiais ali novos, de início de carreira, que estariam trabalhando nas ruas, na investigação e tirando plantão, trabalhando em setores administrativos. Então, eu não tenho como estimar esse número exatamente por conta também desse detalhe. Deputada, mesmo com essa questão dessas aposentadorias, né, dessa porcentagem alta aí de policiais que iriam se aposentar, como trouxe a senhora a informação há pouco, se saíssem desse serviço de terceirização, por exemplo, de vistorias, de vistorias, né, do Detran, eu pergunto para a senhora se a senhora acha que esse projeto passa com facilidade na Assembleia. Isso porque esse assunto é um assunto que está sendo discutido há muitos anos em Minas Gerais, ganhou uma força mais recente, né, após falas do governador Romeu Zema, o próprio deputado Guilherme da Cunha, que afirmou há 3, 4 meses aqui na Rádio Super que brigaria mais efetivamente por esse projeto e soltou recentemente nas redes sociais um vídeo falando que essa seria a prioridade do governo até o fim do ano. Mas a gente sabe que há uma restrição, inclusive, da Polícia Civil. A senhora, como delegada e como deputada no cargo atual, queria saber se a senhora acredita que esse projeto passa, que é possível haver uma terceirização dos serviços de vistoria em Minas Gerais. Então, como o projeto ainda não começou a tramitar em nenhuma circunstâncias, nem passou pelas comissões ainda, não fizemos nenhum tipo de audiência pública, fica difícil a gente saber o posicionamento dos demais parlamentares. Não existe resistência na Polícia Civil, tanto que o projeto ele foi construído pela cúpula da Polícia Civil, né, pelo nosso chefe de polícia, o doutor Joaquim, os membros do Conselho Superior e outros delegados que lá participam. Todos os projetos foram construídos pela Polícia Civil em acordo com o governo. Algumas nuances foram respeitadas, como, por exemplo, a Polícia Civil, obviamente, continua
né, com as investigações relacionadas aos crimes de trânsito e também com livre acesso ao sistema de dados do Detran, que para a gente o que nós temos de mais benefício, né, em estarmos com o Detran, é o acesso ao banco de dados, que ajuda muito, inclusive, na identificação e localização de criminosos, e já existe pacificamente esse acordo em que a Polícia Civil vai continuar tendo acesso livre a esse banco de dados. Então, eu acho que a saída do Detran nas circunstâncias que estão não traz prejuízo para a Polícia Civil, né? Na verdade, traz benefício. Como eu disse, nós só temos ônus, não temos bônus em ficarmos aí com esses serviços do Detran. Delegada, mas em relação aos outros deputados, não houve discussão ainda. Sim. Delegada, eu vou abordar um tema que nós noticiamos agora há pouco aqui na Rádio Super, sobre, mais uma vez, termos no interior do país dificuldades com ataques de criminosos relacionados à explosão a bombas, ataques a caixas eletrônicos, essa rotina que, infelizmente, tem ganho corpo, não apenas em Minas Gerais, mas em São Paulo e outros estados do país. E queria dirigir a minha pergunta para a senhora exatamente nesse sentido. Quando a gente olha para a estrutura que temos aqui no interior de Minas, para que um delegado de polícia tenha agilidade ou corpo técnico ou quantidade de agentes capazes de investigar, se a senhora pudesse classificar de 0 a 10, em que escala de qualidade estamos para ter e atender demandas como essa desse atentado que a gente teve em Araçatuba? Minha escala, 4. Não poderia ser maior isso a numeração, porque nós hoje operamos com menos de 50% do efetivo necessário. E eu acho que, apesar disso, a Polícia Civil ainda veste a camisa muito, trabalha muito. O pessoal que está na ativa se desdobra demais. Tanto que, quando a gente liga a televisão, nos telejornais, um percentual muito grande de ocorrências são respostas da Polícia Civil, que são televisionadas, que são repassadas para comunidades. O índice de apuração de homicídios é bem alto, de crimes graves também, porque o pessoal se desdobra, mas o fato é que nós não temos efetivo suficiente, nem equipamentos suficientes. Tanto que, na maioria dos municípios do interior, muitas vezes o efetivo cedido pela própria prefeitura é maior do que o efetivo da própria Polícia Civil, sabe? Eu já estive em delegacias aí onde nós temos 5 servidores da polícia, da prefeitura e 3 um delegado e 2 oficialmente da Polícia Civil, ou então nem isso. Sabe? Então, é uma situação bastante complicada. Nós precisamos muito de investimento, principalmente em pessoal, com abertura de concursos cotidianamente. Não temos nem 1.000 delegados efetivamente na ativa e temos 853 municípios no estado de Minas Gerais. 8h56, hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Delegada, faremos aqui uma série de perguntas bem objetivas e pedimos também respostas bem ágeis, por gentileza. Começando, delegada, governo Romeu Zema. Governo Romeu Zema, a meu ver, está superando as minhas expectativas. Eu acho que está trabalhando muito bem, porque está pagando as contas que foram deixadas aí do governo anterior, e isso é muito importante. Não temos como gastar sem pagar o que devemos. O presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele pegou, né, um governo aí numa situação muito terrível, que é essa questão de pandemia, onde ninguém sabia nada de fato, com certeza, assim como não sabemos até hoje. Então, eu acho que nós não temos como fazer uma avaliação concreta do governo por conta disso, mas eu acho que na questão econômica o governo vai bem. Fusão do PSL, PP e Democratas. Eu não tenho acesso, né, a essa informação, nem sei se isso... é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso. A meu ver, isso não existe. A gestão do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Muito boa, excelente gestão.
Nosso chefe da Polícia Civil, ele é gestor por natureza, e ele está colocando a Polícia Civil no papel, organizando a Polícia Civil, fazendo com que a Polícia Civil exista de verdade e de fato. Serviços terceirizados de vistoria, possíveis? Possíveis sim, não vejo por que não. Policiais nas ruas ou em serviços técnicos, como da vistoria, por exemplo? Policiais nas ruas. Conversamos com a delegada Sheila, integrante do PSL e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado pela participação aqui conosco nesta segunda-feira. Uma boa semana de trabalho. Até uma próxima oportunidade, deputada. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, Thalita. Um abraço a todos aí e contem comigo sempre que precisarem.